Se tivesse estudado, não estaria aí. Volte para sua vassoura e deixe a ciência para quem tem cérebro, disse o milionário. As risadas ecoaram pelo auditório. Todos esperavam que Débora, a faxineira de 41 anos, abaixasse a cabeça e desaparecesse. Mas ela fez o impensável. Caminhou até o quadro, pegou um marcador e corrigiu a equação. O senhor confundiu variáveis dependentes com independentes. Esta correção aumentaria a eficiência em 60%. O silêncio foi absoluto. De onde você está assistindo? Se é esta história, deixe sua cidade nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like se você acredita que o verdadeiro brilho está nas sombras. O majestoso laboratório da Fundação Horizonte reluzava com equipamentos de última geração. Luzes LED iluminavam superfícies cromadas, enquanto cientistas de jalecos impecáveis movimentavam-se entre bancadas repletas de instrumentos sofisticados. O ar-condicionado soprava suavemente, criando um ambiente perfeitamente controlado para as mentes brilhantes que ali trabalhavam. Débora Santos, 41 anos, empurrava discretamente seu carrinho de limpeza pelo corredor lateral. Os produtos de limpeza emanavam um aroma cítrico que se misturava ao cheiro asséptico do laboratório. Com movimentos precisos e eficientes, ela organizava materiais deixados em uma bancada, tomando cuidado para não interferir na ordem estabelecida pelos pesquisadores. Seus olhos, porém, não conseguiam deixar de observar os números e símbolos que dançavam na tela de projeção central. Senhoras e senhores, o projeto Síntese representa o futuro da energia renovável. A voz grave e confiante de Renato Menezes, o bilionário proprietário da fundação, ecoava pelo auditório. Impecavelmente vestido em seu terno italiano, ele gesticulava com entusiasmo enquanto apresentava os slides. Esta equação diferencial é a chave para aumentarmos a eficiência em pelo menos 30%. Um calafrio percorreu a espinha de Débora, enquanto seus olhos percorriam a complexa fórmula projetada. Algo estava errado, terrivelmente errado. As variáveis haviam sido trocadas, e o resultado final seria completamente distorcido. Suas mãos suaram no pano de limpeza. Não era seu lugar falar. Não era seu lugar estar ali, sequer. Mas o erro era tão flagrante para seus olhos treinados que quase parecia gritar na tela. Respirou fundo. Com passos hesitantes, aproximou-se de Renato, enquanto ele fazia uma pausa para beber água. Inclinando-se ligeiramente, sussurrou. Com licença, doutor. Menezes, mas há uma falha na equação principal. O empresário virou-se lentamente, seu rosto transformando-se numa máscara de irritação ao perceber que quem o interrompia era uma funcionária da limpeza. Seus olhos correram do crachá de Débora até o carrinho estacionado no canto. Se tivesse estudado, não estaria aí. Sua voz trovejou pelo auditório. Volte para sua vassoura e deixe a ciência para quem tem cérebro. Risadas nervosas ecoaram pelo auditório. Um cientista jovem abaixou a cabeça, visivelmente constrangido. Outros olharam para o lado fingindo não ter ouvido. Débora sentiu o calor subir pelo seu pescoço, mas, ao invés de recuar, algo dentro dela enrijeceu-se como aço. Com dignidade serena, caminhou até o quadro de fórmulas, pegou um marcador e, sob o olhar atônito da plateia, corrigiu a complexa equação diferencial. O senhor confundiu variáveis dependentes com independentes, explicou com voz calma, embora seu coração batesse violentamente no peito. Esta correção aumentaria a eficiência em 60%. Um silêncio sepulcral dominou o auditório. Faces perplexas se entreolhavam. O único som era o zumbido suave dos equipamentos. A doutora Helena Ferreira, cientista-chefe do projeto, ajustou os óculos e examinou a correção. Seus lábios entreabriram-se lentamente. Ela está absolutamente certa, murmurou, voltando-se para Débora com olhos intrigados. Como sabe disso? Renato empalideceu, seu rosto contraindo-se em uma mistura de humilhação e fúria, enquanto todo o auditório aguardava a resposta da mulher que, segundos antes, não era nada além de uma sombra invisível limpando os rastros de outros. O pequeno apartamento de Débora na periferia de São Paulo era preenchido pelo suave aroma de chá de camomila.
Sentada à mesa da cozinha, seus dedos ainda tremiam ao segurar a caneca desgastada. O relógio marcava 22h17 e sua mãe, Dona Conceição, já dormia no quarto ao lado. Você sempre foi igual seu pai, murmurava sua mãe com frequência, em momentos de clareza, cada vez mais raros. Vê números onde nós vemos apenas confusão. Débora sorriu com a lembrança. Seu pai havia sido professor de matemática em uma pequena escola rural. Mesmo sem diplomas universitários, possuía um dom natural para os números que transmitiu à filha. Nas noites de sua infância, sob a luz fraca de lamparinas, ele desenhava equações na terra batida do quintal com um graveto. A matemática é a linguagem do universo, filha, dizia ele. Quem a compreende nunca está verdadeiramente sozinho. Um suspiro escapou-lhe ao pensar no dia que acabara de viver. O rosto contorcido de Renato Menezes, o silêncio atordoado do auditório, as expressões de espanto. E depois, a conversa constrangedora com seu supervisor. Não estou te demitindo, Débora, ele havia dito, desviando o olhar. Mas seria melhor você ficar no setor administrativo nos próximos dias. Dr. Menezes está incomodado. Na mesa, ao lado da caneca, repousava um caderno gasto, repleto de anotações meticulosas. Equações complexas, ideias para melhorar processos de filtragem de água, desenhos técnicos elaborados nas madrugadas insones. Trabalhar como faxineira na fundação não havia sido sua primeira escolha, mas era o único emprego que oferecia flexibilidade suficiente para cuidar de sua mãe e ainda a mantinha próxima do ambiente científico que tanto amava. Brilhantismo desperdiçado, tinha murmurado uma vez seu orientador de mestrado, quando ela abandonou o doutorado para se dedicar à mãe doente. Você poderia transformar vidas com essa mente. O que ele não compreendia era que ela já transformava vidas, uma vida, a mais importante. E nas horas vagas, quando a luz fraca de sua pequena sala se tornava sua única companheira, ela continuava a resolver problemas que ninguém lhe pedia para resolver. Débora abriu o caderno na página onde rabiscara a equação corrigida. Imaginou como seria dedicar-se completamente à ciência, ter recursos, laboratórios, tempo, um luxo que parecia pertencer a outro universo. O som do celular interrompeu seus pensamentos. Número desconhecido. Alô? Débora Santos? A voz feminina do outro lado soava formal, mas com uma nota de curiosidade. Aqui é Elisa Menezes, diretora científica da Fundação Horizonte. Seu coração acelerou. A filha de Renato Menezes. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje, continuou Elisa. Mas não no laboratório. Poderia me encontrar amanhã no Café Meridiano às 10 horas? Débora engoliu em seco, seus dedos apertando instintivamente o celular. É sobre meu emprego? Um breve silêncio antecedeu a resposta. É sobre muito mais que isso. Venha sozinha. E Débora? A voz de Elisa baixou para quase um sussurro. Não comente com ninguém sobre esta conversa. A chamada encerrou, deixando Débora encarando o caderno de anotações com uma mistura de apreensão e curiosidade. O que a herdeira do império científico de Renato Menezes poderia querer com ela, além de garantir sua saída discreta? O Café Meridiano ocupava o térreo de um edifício histórico restaurado, com vitrais coloridos filtrando a luz da manhã. Débora ajustou nervosamente o colarinho de sua única blusa social enquanto observava a porta. O aroma de café recém-moído preenchia o ambiente, misturando-se ao som suave de piano clássico que tocava ao fundo. Pontualmente às 10 horas, Elisa Menezes entrou no café. Ao contrário do pai, cujo carisma expansivo dominava qualquer ambiente, ela possuía uma presença discreta e intensamente focada. Seus olhos escanearam o local, rapidamente até encontrar Débora. Obrigada por vir, disse Elisa sentando-se e depositando uma pasta sobre a mesa. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, e ela vestia um terninho azul marinho perfeitamente alinhado. Peço desculpas pelo comportamento do meu pai ontem. Débora assentiu levemente, surpresa com a introdução direta. Imagino que não me chamou aqui para se desculpar. Um sorriso rápido atravessou o rosto de Elisa.
Perspicaz, comentou, abrindo a pasta. Não. Chamei você aqui porque preciso entender algo. Esta equação que você corrigiu... Deslizou um papel pela mesa. Não é a primeira falha crítica em nossos projetos recentes. Débora estudou o gráfico que mostrava uma série de anomalias em diferentes projetos da Fundação. Falhas estatisticamente improváveis, continuou Elisa, baixando a voz. Especialmente quando ocorrem em áreas tão diversas. Acredito que estamos enfrentando sabotagem interna. O coração de Débora acelerou. E você acha que... Não, interrompeu Elisa firmemente. Se fosse você, não teria corrigido a equação publicamente. Estou procurando alguém que entenda de ciência avançada, mas que não seja suspeito. Alguém invisível para a maioria dos pesquisadores. Alguém como a faxineira, concluiu Débora, sua expressão endurecendo. Elisa inclinou-se para a frente, seus olhos intensamente focados. Alguém como a ex-estudante de doutorado em matemática aplicada da Universidade de São Paulo, que publicou 3 artigos brilhantes sobre otimização de algoritmos antes de desaparecer do radar acadêmico há 6 anos, corrigiu ela. Fiz minha pesquisa, Débora. O silêncio caiu entre elas. Na mesa ao lado, um casal ria despreocupadamente enquanto compartilhava um croissant. Por que se importa? Perguntou Débora finalmente. Seu pai deixou bem claro o que pensa sobre pessoas como eu. Elisa respirou fundo, seus dedos tamborilando levemente sobre a pasta. Porque passei minha vida inteira provando que mereço minha posição por competência, não por nepotismo, respondeu com franqueza. E porque sou cientista antes de ser uma Menezes. A integridade do nosso trabalho está em jogo. Débora estudou o rosto da mulher à sua frente, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrou apenas determinação e algo que parecia genuína preocupação. O que exatamente você quer de mim? Seus olhos, respondeu Elisa. Continue trabalhando normalmente, mas observe. Registre padrões, anomalias, comportamentos suspeitos. Encontre-me semanalmente para relatar. E se seu pai descobrir? O sorriso de Elisa agora tinha um toque de amargura. Meu pai está tão ocupado com sua imagem pública que mal nota o que acontece em seus próprios laboratórios, disse. Além disso, ele nunca imaginaria sua filha conspirando com uma faxineira. Quando Débora não respondeu imediatamente, Elisa acrescentou, posso oferecer um incentivo financeiro, naturalmente. Não quero dinheiro, respondeu Débora rapidamente, uma ideia formando-se em sua mente. Mas quero acesso. Acesso aos laboratórios vazios depois do expediente e permissão para usar equipamentos não utilizados. Elisa arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa. Para quê? Débora hesitou apenas um momento, antes de decidir arriscar. Tenho um projeto pessoal, um sistema de purificação de água de baixo custo para comunidades sem infraestrutura. Preciso de equipamentos para testes. Por longos segundos, Elisa a estudou em silêncio. Finalmente, estendeu a mão. Temos um acordo então. Você me ajuda a encontrar o sabotador, e eu lhe dou acesso limitado às instalações. Quando seus dedos tocaram os de Elisa, Débora sentiu que estava cruzando uma fronteira invisível. O que começara como um dia humilhante de trabalho estava se transformando em algo totalmente inesperado, uma aliança secreta com a herdeira do império científico que até ontem sequer notava sua existência. O que nenhuma das duas sabia era que, naquele exato momento, da mesa no canto do café, um par de olhos observava atentamente sua conversa, e uma mão discreta fotografava o encontro com um celular cuidadosamente posicionado. O sol da tarde tingiu de dourado a comunidade Vila Esperança. Débora carregava uma caixa de papelão cheia de materiais reciclados enquanto caminhava pela rua principal. Crianças corriam ao seu redor e o cheiro de comida caseira escapava das janelas abertas. Tia Débora, tia Débora! A voz aguda de Mateus, um menino de 12 anos com cabelos crespos, rebeldes e um sorriso luminoso, cortou o ar. Ele correu em sua direção, seguido por outros 4 jovens. Você vai fazer o reforço hoje? Trouxe aquele problema de geometria que você prometeu? Débora sorriu, ajustando a caixa em seus braços. Claro que trouxe. E tenho novidades também.
respondeu piscando para ele. Mas primeiro, quem pode me ajudar com esta caixa? Imediatamente várias mãos pequenas se ofereceram para ajudar. Juntos, caminharam até o centro comunitário, uma construção simples pintada com cores vibrantes, onde Débora realizava seu projeto voluntário de reforço escolar em matemática e ciências. O aroma familiar de pão de queijo recém-assado preencheu o ambiente quando abriram a porta. Dona Zulmira, a coordenadora do centro, acenou da pequena cozinha improvisada. Já deixei assando para os meninos, anunciou a senhora de cabelos grisalhos. Você parece cansada hoje, minha filha. Débora apenas sorriu em resposta, começando a organizar os materiais na mesa central. Não mencionou a noite passada, quando ficou até às 3 da manhã testando diferentes configurações para seu sistema de filtragem, aproveitando o acesso ao laboratório vazio que Elisa lhe concedera. Logo a sala estava cheia de adolescentes e crianças, um misto de alunos dedicados e outros que inicialmente vinham apenas pelo pão de queijo, mas acabavam fascinados pelos truques matemáticos que Débora ensinava. Hoje vamos falar sobre como a matemática pode salvar vidas, anunciou ela, desenhando uma série de equações no quadro improvisado. Quem pode me dizer como calculamos a taxa de filtração em um sistema de purificação de água? Enquanto explicava conceitos complexos em linguagem acessível, Débora sentia uma leveza que não experimentava na fundação. Aqui, entre estes jovens curiosos, não precisava esconder sua inteligência nem minimizar seu conhecimento. A ciência fluía naturalmente, sem hierarquias ou preconceitos. Professora, chamou Juliana, uma garota de 15 anos com um potencial brilhante para a engenharia. Isso tem a ver com aquele concurso internacional que saiu no jornal? Sobre soluções sustentáveis. Débora hesitou momentaneamente. Não esperava que seus alunos soubessem sobre o concurso internacional de inovação científica que a Fundação Horizonte estava patrocinando. Sim, confirmou finalmente. Estou desenvolvendo um projeto para participar. Os olhos dos jovens brilharam. Podemos ajudar? Perguntou Mateus entusiasticamente. Podíamos ser sua equipe? Como nos filmes. Uma risada suave escapou-lhe. Não é bem assim que funciona, mas... Seu olhar percorreu os rostos esperançosos. Vocês podem me ajudar a testar o protótipo. Vamos construí-lo juntos como projeto da nossa turma. A explosão de comemorações foi interrompida pelo som de seu telefone. O nome de Elisa piscou na tela. Preciso atender, crianças. Continuem resolvendo aqueles problemas. Débora afastou-se para um canto, baixando a voz. Algum problema? Precisamos conversar. Agora. A voz de Elisa soava tensa. Meu pai está questionando por que você ainda trabalha na fundação após o incidente. Alguém lhe mostrou uma foto nossa no café. O estômago de Débora afundou. Estarei aí em 1 hora. Quando desligou, percebeu que Mateus a observava com preocupação. Tudo bem, tia Débora? Forçando um sorriso, ela assentiu. Tudo bem, querido. Só um imprevisto no trabalho. Enquanto organizava rapidamente suas coisas para partir, Débora sentiu o peso das 2 vidas que tentava equilibrar. De um lado, estes jovens que viam nela uma inspiração, que acreditavam no poder transformador do conhecimento. De outro, o mundo elitista da Fundação Horizonte, onde cada passo seu era observado com desconfiança. O que aconteceria quando estes 2 mundos inevitavelmente colidissem? E mais importante, quem a havia fotografado com Elisa e por quê? O escritório de Renato Menezes ocupava o andar mais alto da Fundação Horizonte, com paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Quando Débora entrou, acompanhada por Elisa, encontrou o empresário contemplando o horizonte, as mãos cruzadas atrás das costas. Então, esta é a faxineira matemática, comentou sem se virar, sua voz carregando um tom de ironia. A mulher que humilhou publicamente o maior cientista do país. Elisa deu um passo à frente. Pai, já conversamos sobre isso. Foi um erro na equação que poderia ter custado milhões. Silêncio. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Renato virou-se lentamente, seus olhos frios estudando Débora. Quero ouvir dela. Um silêncio tenso preencheu a sala. O ar-condicionado zumbia suavemente, contrastando com a tensão palpável.
Não pretendi humilhar ninguém, senhor, respondeu Débora calmamente. Vi um erro e o corrigi. Faria o mesmo se visse alguém prestes a cair em um buraco. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Renato. Fascinante analogia. E diga-me, onde uma faxineira aprende matemática avançada? Nas embalagens de produtos de limpeza? Elisa. Enrijeceu visivelmente, mas Débora manteve a compostura. Na universidade, Dr. Menezes, fiz mestrado em matemática aplicada. E agora limpa banheiros, completou ele, caminhando lentamente pela sala. Curioso desperdício de educação, não acha? Algo dentro de Débora se agitou. Não raiva, mas uma profunda consciência de sua própria dignidade. Nenhum conhecimento é desperdiçado, senhor, apenas aplicado em contextos diferentes. Renato parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o aroma de seu perfume importado. E que contexto seria esse? Qual sua verdadeira intenção na minha fundação? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Trabalhar, respondeu simplesmente, como todos os outros. Renato pegou uma fotografia sobre a mesa e a estendeu para Débora. Nela, ela e Elisa conversavam no café, inclinadas sobre a pasta de documentos. Trabalhar? Ou espionar para minha filha? A voz dele abaixou-se para um sussurro perigoso. Que tipo de informações você está vendendo, senhora? Santos! Elisa avançou, pegando a foto das mãos do pai. Isso é ridículo. Eu a convidei para discutir possíveis colaborações. Débora tem conhecimentos que podemos aproveitar em projetos específicos. Sem minha autorização? Renato voltou-se para a filha, a voz agora vibrando de fúria contida. Contratando uma faxineira como consultora científica? Débora observou a dinâmica entre pai e filha, notando nuances que antes lhe escapavam. A postura defensiva de Elisa, a expressão de desapontamento, permanente no rosto de Renato. Havia ali uma história muito mais profunda que simples arrogância empresarial. Dr. Menezes, interveio calmamente, não estou vendendo informações para ninguém. Sua filha me procurou porque reconheceu que posso ter habilidades úteis para a fundação. Renato a observou por longos segundos antes de responder. Muito bem, quero ver essas habilidades. Caminhou até seu computador e abriu um arquivo. Este é o problema central do projeto Síntese que não conseguimos resolver há meses. Se você é tão brilhante quanto minha filha acredita, deve conseguir identificar nossa dificuldade. Elisa começou a protestar, mas Débora já havia se aproximado da tela, seus olhos percorrendo rapidamente as complexas equações. Um teste. Estava sendo testada como uma curiosidade, um animal de circo forçado a realizar truques. Ainda assim, a matemática a chamava, os números dançando em padrões que para ela eram tão claros quanto o dia. Após alguns minutos de silêncio, apontou para uma seção específica. O problema está na convergência dessas séries. Vocês estão usando uma aproximação de Taylor que não captura adequadamente o comportamento nas extremidades do sistema. Renato arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. E como resolveria isso? Sem hesitar, Débora explicou uma abordagem alternativa, desenhando rapidamente no tablet que ele lhe estendeu. Enquanto falava, notou o olhar de Renato transformando-se lentamente de desconfiança para interesse científico. Genuíno. Quando terminou, um silêncio contemplativo preencheu a sala. Finalmente, Renato assentiu quase imperceptivelmente. Não vou demiti-la, declarou secamente. Mas quero você sob observação. A partir de amanhã, trabalhará meio período na limpeza e meio período assistindo o Dr. Martins no Laboratório 7. Elisa não conseguiu disfarçar sua surpresa. Dr. Martins? Mas ele não aceita assistentes há anos. Um sorriso enigmático atravessou o rosto de Renato. Ele pediu especificamente por ela após ver a gravação da apresentação. Voltou-se para Débora. Considere-se em período probatório. Um único erro, uma única suspeita, e você volta para sua vassoura em tempo integral. Ou pior. Quando Débora e Elisa deixaram o escritório, uma sensação inquietante persistia. Alguém havia fotografado seu encontro secreto. Alguém estava observando. E enquanto caminhavam pelo corredor, não notaram a figura que as observava do laboratório adjacente,
o rosto parcialmente oculto por uma planta ornamental. Peça mais inesperada havia entrado no tabuleiro da Fundação Horizonte. E o jogo apenas começara. O Laboratório 7 era diferente de todos os outros na Fundação. Enquanto os demais espaços reluziam com equipamentos de última geração e decoração minimalista, este parecia uma curiosa mistura de passado e presente. Livros antigos dividiam o espaço com computadores avançados. Instrumentos de latão polido repousavam ao lado de protótipos impressos em 3D. Débora hesitou na entrada, sentindo o aroma peculiar de livros antigos misturado ao ozônio de equipamentos eletrônicos. Suas mãos suavam levemente enquanto segurava seu crachá recém-atualizado. Débora Santos, assistente de pesquisa, período probatório. Entre logo e feche essa porta. Está deixando a temperatura desregulada. A voz autoritária veio do fundo do laboratório. Lentamente, um homem idoso emergiu de trás de uma estante alta. Dr. Augusto Martins tinha aproximadamente 75 anos, cabelos brancos cuidadosamente penteados e olhos cinzentos penetrantes que pareciam enxergar mais do que simples aparências. Usava um jaleco impecavelmente branco sobre uma camisa xadrez antiquada. Então você é a faxineira que corrigiu aquela equação diferencial horrorosa, comentou, ajustando os óculos enquanto a examinava da cabeça aos pés. Renato ficou furioso. Magnífico! Um sorriso involuntário curvou os lábios de Débora. Dr. Martins, é uma honra conhecê-lo. Li seus trabalhos sobre sistemas dinâmicos não lineares durante meu mestrado. Mestrado, repetiu ele pensativamente, em matemática aplicada, correto? USP. Débora assentiu surpresa. Como soube? O velho cientista deu uma risada curta enquanto se movia entre as mesas, indicando que ela o seguisse. Minha cara, pouquíssimas pessoas conseguiriam identificar aquele erro específico sem formação avançada. Menos ainda teriam coragem de corrigi-lo publicamente. Fez uma pausa, virando-se para encará-la. Mas o mais importante, reconheci seu nome. Orientei sua orientadora, doutora Lígia Mendes, há 30 anos. Débora sentiu um calafrio de surpresa. A senhora nunca mencionou isso. Não mencionaria. Tivemos divergências. Um olhar distante atravessou seu rosto, mas ela sempre identificava talentos excepcionais. Quando abandonou seu doutorado, Lígia me telefonou furiosa com o desperdício de potencial. Um silêncio desconfortável seguiu-se. Débora olhou para suas mãos, lembrando-se da difícil decisão que tomara 6 anos antes. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer precoce, explicou suavemente. Precisava de cuidados constantes e um doutorado exigiria dedicação integral. Dr. Martins assentiu lentamente. E escolheu família em vez de carreira, concluiu sem julgamento na voz. Uma equação que muitos cientistas brilhantes calculam incorretamente. Caminhou até um quadro branco coberto de fórmulas e fez um gesto amplo. Este é o verdadeiro projeto Síntese, não aquela versão simplificada que Renato apresentou. Estamos tentando integrar princípios biomecânicos com engenharia sustentável para criar geradores de energia que funcionem com quase qualquer fonte renovável disponível. Débora aproximou-se, seus olhos percorrendo avidamente as equações complexas. Imediatamente, identificou a elegância matemática por trás do conceito, mas também vários pontos de ineficiência no design. Por que me escolheu como assistente? Perguntou finalmente. O velho cientista sorriu, revelando dentes perfeitamente conservados. Porque cometi um erro em minha vida, Sra. Santos. Sempre favoreci alunos que vinham de contextos privilegiados, ignorando talentos extraordinários por puro preconceito social. Sua voz carregava genuíno arrependimento. Perdi oportunidades de orientar mentes brilhantes como a sua. Esta é minha chance de corrigir ao menos um desses erros. A franqueza da confissão pegou Débora de surpresa. O renomado Dr. Martins, pioneiro em tantos campos, admitindo um erro de julgamento. E Renato Menezes concordou com isso. Depois da humilhação pública, Dr. Martins riu baixinho, seus olhos brilhando com algo que parecia quase travessura.
Renato foi meu aluno mais brilhante e também o mais arrogante. Acredite ou não, ele me respeita o suficiente para acatar minhas sugestões, mesmo quando contrariam seu orgulho. Fez uma pausa significativa. Além disso, ele está curioso. Você é um enigma que ele não consegue decifrar. Caminhando até uma mesa lateral, Dr. Martins pegou uma pasta antiga. Agora, antes de começarmos oficialmente, preciso que veja isso. É um projeto paralelo que venho desenvolvendo. Abriu a pasta, revelando esquemas de um sistema de purificação de água surpreendentemente similar ao que Débora vinha trabalhando em casa. Preciso de uma mente fresca para identificar possíveis falhas. Débora sentiu seu coração acelerar. Coincidência? Ou Elisa havia mencionado seu projeto pessoal? Com todo respeito, Dr. Martins, por que me mostra isso? Sou apenas uma assistente temporária. O cientista aproximou-se baixando a voz. Porque reconheço o brilho nos seus olhos quando fala de soluções práticas. O mesmo brilho que via em mim mesmo antes de me perder em teorias elitistas e patentes corporativas. Tocou levemente o documento. E por que sei que você inscreveu um projeto similar no concurso internacional? Débora empalideceu. Como... Tenho meus métodos, interrompeu suavemente. E quero que saiba que tenho um aliado aqui. Não apenas um mentor, mas alguém que acredita que ciência deve servir a todos, não apenas aos privilegiados. Enquanto Débora absorvia suas palavras, o intercomunicador do laboratório zumbiu. Dr. Martins, a voz metálica anunciou. Dr. Menezes solicita sua presença e a de sua assistente na sala de conferências. Imediatamente. Trocaram olhares preocupados. Parece que nossa lua de mel acabou rapidamente, comentou o cientista, guardando cuidadosamente a pasta. Lembre-se, Sra. Santos, nem todos nesta fundação compartilham da visão limitada de Renato. Alguns de nós ainda acreditam que verdadeiros talentos podem surgir nos lugares mais inesperados. Enquanto seguiam para a sala de conferências, Débora sentiu uma estranha mistura de apreensão e esperança. Em menos de uma semana, havia passado de faxineira invisível a assistente de um dos maiores cientistas do país. O que mais poderia mudar em sua vida, que parecia tão rigidamente definida até poucos dias atrás? O que ela não sabia era que, na sala de conferências, aguardava uma revelação que conectaria seu passado ao império científico dos Menezes, de formas que jamais poderia imaginar. A sala de conferências principal da fundação estava repleta quando Débora e Dr. Martins chegaram. Executivos em ternos impecáveis, cientistas de jaleco e alguns rostos desconhecidos que pareciam pertencer ao governo ou à imprensa. Elisa acenou discretamente de um canto, seu rosto tenso. Renato Menezes estava no centro da sala, ao lado de um homem jovem que Débora não reconheceu imediatamente, alto com traços que lembravam vagamente os de Renato, mas com uma expressão mais gentil e olhos curiosos que a estudavam com interesse não disfarçado. Ah, finalmente! Exclamou Renato ao vê-los. Senhoras e senhores, este é o Dr. Augusto Martins, lenda viva da ciência brasileira, e sua nova assistente. A breve hesitação antes da palavra assistente não passou despercebida. Aproximando-se, Renato colocou a mão no ombro do jovem ao seu lado. Doutora Santos, permita-me apresentar meu filho mais novo, Lucas Menezes, recém-formado em engenharia ambiental e nosso mais novo diretor de projetos sustentáveis. Lucas estendeu a mão, seu sorriso genuinamente amigável. É um prazer conhecê-la, doutora Santos. Ouvi muito sobre sua intervenção criativa na apresentação do meu pai. Débora aceitou o cumprimento, notando que ele a tratara pelo título acadêmico que nem mesmo constava em seu novo crachá. O prazer é meu, e não sou doutora, apenas mestre. Ainda, acrescentou. Dr. Martins ao seu lado, com um sorriso enigmático. Renato pigarreou retomando o controle da situação. Estamos aqui para discutir o vazamento de informações confidenciais sobre o projeto Síntese. Alguém dentro desta fundação está compartilhando dados proprietários com nossos concorrentes. Um murmúrio percorreu a sala. Débora sentiu o olhar de Elisa sobre ela,
um aviso silencioso para manter-se atenta. Como sabem, continuou Renato, a competição internacional está próxima e nosso projeto representa não apenas uma vantagem competitiva, mas uma revolução no campo de energia renovável. Imagens e gráficos começaram a ser projetados, mostrando o impacto econômico e científico do projeto. Enquanto a apresentação prosseguia, Lucas aproximou-se discretamente de Débora. Vi seu nome na lista do concurso internacional. Sussurrou, tão baixo que apenas ela poderia ouvir. Sistema de purificação de baixo custo. Interessante abordagem. Débora congelou. Primeiro Dr. Martins, agora Lucas? Quem mais sabia sobre seu projeto pessoal? Como teve acesso a essa informação? Respondeu no mesmo tom. As inscrições são confidenciais. Um sorriso levemente travesso iluminou o rosto do rapaz. Digamos que nem todos os Menezes concordam com as políticas restritivas do patriarca. Antes que pudesse responder, Renato elevou a voz. E é por isso que implementaremos novas medidas de segurança. A partir de hoje, todos os projetos terão acesso restrito. Funcionários não essenciais serão temporariamente realocados. Seus olhos pousaram brevemente em Débora antes de continuar. Dr. Martins continuará com acesso total, mas assistentes temporários trabalharão apenas sob supervisão direta. O velho cientista deu um passo à frente, uma rara expressão de contrariedade em seu rosto. Renato, isso é desnecessário. Débora Santos é fundamental para os cálculos que estamos refinando. Ela continua em período probatório, Augusto, respondeu Renato firmemente. Não vou arriscar anos de pesquisa por capricho seu. Elisa interveio, sua voz profissional, mas firme. Pai, se me permite, as novas restrições podem atrasar significativamente o projeto. Precisamos de todos os talentos disponíveis trabalhando sem impedimentos. Lucas assentiu em concordância. Além disso, estamos esquecendo o mais importante. Se há um vazamento, restringir acesso agora é como trancar o celeiro depois que o cavalo fugiu. Débora observava a dinâmica familiar com fascínio e apreensão. Claramente, havia fraturas profundas na relação entre Renato e seus filhos. E, de alguma forma, ela havia se tornado um ponto de convergência nesse conflito. Quando a reunião finalmente terminou, Renato anunciou uma decisão final. A Sra. Santos continuará trabalhando com Dr. Martins, mas sob vigilância. O sistema de segurança registrará todas suas atividades nos laboratórios. No corredor, após a dispersão do grupo, Lucas alcançou Débora novamente. Sinto muito pelo comportamento do meu pai, disse genuinamente. Constrangido. Ele nem sempre foi assim. O que mudou? Perguntou Débora, curiosa apesar da cautela. Lucas hesitou, olhando ao redor para certificar-se que estavam sozinhos. O sucesso tem um preço, e meu pai pagou com sua humanidade. Baixou ainda mais a voz. Sobre seu projeto para o concurso, se precisar de ajuda com testes ou acesso a equipamentos, posso arranjar algo discretamente. Débora estudou seu rosto, procurando sinais de armadilha ou manipulação. Por que me ajudaria? Mal nos conhecemos. Porque vi seu protótipo. O entusiasmo em sua voz era palpável. A maneira como integrou técnicas tradicionais de filtragem com tecnologia moderna é brilhante. E ao contrário do sistema que meu pai está desenvolvendo, o seu poderia realmente ajudar comunidades sem infraestrutura. Antes que pudesse responder, Dr. Martins apareceu no corredor, fazendo sinal para que o seguisse. Com um aceno rápido para Lucas, Débora afastou-se. Tenha cuidado com o jovem Menezes, murmurou o cientista quando estavam a sós no elevador. Ele pode parecer diferente do pai, mas sangue é sangue. Ele ofereceu ajuda com meu projeto para o concurso, confessou Débora. Dr. Martins arqueou uma sobrancelha. E você confia nele? Não sei, respondeu honestamente. Mas uma coisa é certa. Tenho mais aliados nesta fundação do que esperava há uma semana. Ou mais inimigos disfarçados de aliados, ponderou o cientista. Lembre-se, minha cara, em ciência corporativa, a fórmula é simples. Interesse próprio elevado à máxima potência. Quando as portas do elevador se abriram,
Débora teve a estranha sensação de estar entrando mais fundo em um labirinto onde cada corredor levava a uma nova revelação e, possivelmente, a um perigo ainda não identificado. O que ela não percebeu foi a pequena câmera no canto do elevador, recém-instalada, que seguia cada um de seus movimentos. Nem imaginou que a conversa que acabara de ter estava sendo observada em tempo real em uma sala escura vários andares abaixo, onde uma figura solitária tomava notas detalhadas sobre cada palavra trocada. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Débora. Suas manhãs ainda começavam cedo, cuidando de sua mãe antes de levá-la ao centro de dia para pacientes com Alzheimer. Depois seguia para a fundação, onde agora dividia seu tempo entre a função original de limpeza e o trabalho no laboratório com o Dr. Martins. As noites eram dedicadas ao seu projeto de purificação de água e às aulas voluntárias na comunidade, que agora incluíam também outros funcionários operacionais da fundação interessados em ciência, um pequeno grupo de estudo que crescia a cada semana. Foi numa quinta-feira chuvosa, enquanto limpava a pouco frequentada sala de arquivos no subsolo, que Débora fez a descoberta. O aroma de papel antigo e metal oxidado preenchia o ambiente mal iluminado. Estantes altas de metal cinza estendiam-se em fileiras organizadas, cada uma repleta de pastas, documentos e mídias de armazenamento obsoletas. A sala raramente recebia visitantes, exceto arquivistas ocasionais buscando documentos históricos da fundação. Débora passava o pano cuidadosamente sobre uma estante, quando notou uma pasta parcialmente escondida, atrás de uma fileira de caixas. A etiqueta desbotada indicava Projeto Aurora, Universidade Federal, Confidencial. Algo sobre o nome do projeto despertou uma memória distante. Aurora. Sua orientadora de mestrado havia mencionado este nome uma vez, ao falar sobre tecnologias promissoras que desapareceram misteriosamente. Olhando ao redor para certificar-se de que estava sozinha, Débora pegou a pasta com cuidado. Suas mãos tremeram levemente ao abri-la, revelando documentos amarelados pelo tempo, contratos, relatórios de pesquisa e, mais significativamente, uma lista de pesquisadores. O choque foi imediato. Ali, entre os nomes da equipe original, estava a doutora Lígia Mendes, sua antiga orientadora, e logo abaixo, carimbado em vermelho, Projeto adquirido, por R. Menezes, direitos transferidos, confidencial. Virando as páginas com crescente inquietação, Débora encontrou o que parecia ser o relatório final do projeto. A data coincidia exatamente com o período em que Renato Menezes havia lançado seu primeiro grande sucesso científico, uma tecnologia de purificação que o transformara de um pesquisador promissor em um empresário celebrado. Impossível, murmurou para si mesma, enquanto os pontos se conectavam em sua mente. A tecnologia que lançara, o Império Menezes, não havia sido desenvolvida por Renato, mas sim por uma equipe de pesquisadores da universidade pública que nunca receberam crédito ou compensação adequada. Uma dor aguda comprimiu seu peito ao lembrar de Lígia, brilhante e apaixonada, abandonando abruptamente a academia após o que chamara de traição imperdoável ao espírito científico. Na época, todos assumiram que se tratava de alguma disputa acadêmica comum. "O que você está fazendo aqui?" A voz aguda cortou o silêncio como uma lâmina. Débora virou-se rapidamente, quase deixando a pasta cair. Na entrada da sala estava Marina Costa, chefe de segurança da fundação, uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes e expressão permanentemente desconfiada. Com um movimento rápido, Débora fechou a pasta e a colocou sobre a mesa mais próxima, fingindo estar apenas limpando a área. "Estou fazendo a limpeza semanal dos arquivos, senhora Costa." Os olhos da segurança estreitaram-se enquanto avançava pela sala, seu olhar alternando entre Débora e a pasta sobre a mesa. "Funcionários de limpeza não têm autorização para manusear documentos, especialmente nesta sessão." Débora manteve a compostura, apesar do coração acelerado. "Apenas organizando o que parecia fora do lugar. Desculpe se violei algum protocolo." Marina pegou a pasta, verificando rapidamente seu conteúdo antes de franzir o senho.
Este material não deveria estar aqui. É da seção de arquivo morto. Estudou Débora com intensidade. Como o encontrou? Estava atrás daquelas caixas. Apontou para o local. Parecia ter caído. Ia apenas colocá-lo de volta na prateleira. Um silêncio tenso seguiu-se, enquanto Marina parecia ponderar a explicação. Finalmente, assentiu brevemente. Termine sua limpeza e saia. Esta sessão agora será restrita apenas a pessoal autorizado. Quando a segurança saiu, levando a pasta consigo, Débora respirou profundamente, tentando acalmar-se. Tinha certeza que Marina reportaria o incidente a Renato. Seu acesso à sala de arquivos e possivelmente seu emprego inteiro estava em risco. Mais perturbadora, porém, era a revelação que acabara de descobrir. A tecnologia que construíra a fortuna dos Menezes fora apropriada de pesquisadores que nunca receberam o devido crédito. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Débora pesquisou compulsivamente sobre o projeto Aurora. Quase nenhuma informação existia online, apenas vagas menções em publicações acadêmicas antigas. Era como se o projeto tivesse sido sistematicamente apagado da história científica. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Lucas Menezes. Precisamos conversar. Urgente. Amanhã, 7 horas. Café Meridiano. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou, desta vez de Elisa. Cuidado. Sei o que encontrou hoje. Não confie em ninguém. E então, uma terceira notificação. Um e-mail de uma remetente inesperada. Doutora Lígia Mendes, sua antiga orientadora, com quem não falava há anos. O assunto era simples e arrepiante. Eles descobriram que, você sabe, não está mais segura. Olhando pela janela para a chuva que caía, Débora sentiu o peso da verdade que acabara de desenterrar. O império científico dos Menezes, admirado mundialmente, havia sido construído sobre uma mentira. E agora, ela segurava inadvertidamente a prova, tornando-se talvez a pessoa mais perigosa em toda a Fundação Horizonte. A crise explodiu numa segunda-feira ensolarada. Débora havia acabado de chegar ao laboratório quando os monitores ao redor da Fundação Horizonte começaram a exibir a notícia urgente. Um vazamento químico havia contaminado o principal reservatório de água que abastecia 3 comunidades da periferia, incluindo Vila Esperança. Meu Deus! Murmurou, reconhecendo imediatamente o nome de sua própria comunidade. Seu telefone começou a tocar freneticamente com mensagens dos alunos de seu projeto voluntário. Dr. Martins entrou apressadamente, seu rosto normalmente calmo, agora marcado pela preocupação. Renato está convocando uma reunião de emergência. A fundação está sendo pressionada a encontrar uma solução rápida. Aparentemente, o vazamento pode estar relacionado a uma de nossas subsidiárias. O saguão principal da fundação transformara-se em um centro de crise improvisado. Cientistas de diferentes departamentos gesticulavam tensamente diante de telas que mostravam análises preliminares da água contaminada. Renato Menezes, cercado por assessores, falava rispidamente ao telefone. Não me importa o custo ou a logística. Precisamos de uma solução em 48 horas antes que a imprensa transforme isso em um pesadelo de relações públicas. Elisa coordenava uma equipe que analisava amostras recém-chegadas, enquanto Lucas discutia intensamente com engenheiros ambientais em um canto. A tensão era palpável, não apenas pela emergência sanitária, mas pelo potencial impacto na reputação da empresa. Débora moveu-se discretamente pela sala, ainda em seu uniforme de limpeza, absorvendo fragmentos de conversas técnicas. Os compostos químicos identificados eram preocupantes. Metais pesados e solventes industriais que poderiam causar danos neurológicos graves se consumidos. Poderíamos implementar o sistema de filtragem do projeto Síntese, sugeriu um dos cientistas. Ainda está em fase experimental, mas teoricamente removeria a maioria dos contaminantes. Levaria semanas para adaptar e instalar, contestou outro. Essas pessoas precisam de água potável agora. Enquanto a discussão acalorada continuava, Débora observava os diagramas e análises químicas projetados nas telas. Algo começou a se formar em sua mente.
uma solução que combinava elementos de seu próprio sistema de purificação com princípios de biomimética que estudara durante o mestrado. Pegando discretamente um marcador, aproximou-se de um quadro branco no canto da sala e começou a desenhar rapidamente um sistema de filtragem em cascata, utilizando materiais facilmente disponíveis: areia, carvão ativado, certas plantas filtradoras e uma configuração específica inspirada nas brânquias de peixes. Tão concentrada estava em seu desenho que não percebeu o gradual silenciamento da sala até que uma voz quebrou o silêncio. Que diabos é isso? Renato Menezes havia se aproximado e agora observava seu diagrama com uma expressão mista de irritação e curiosidade. Débora congelou, subitamente consciente de todos os olhos voltados para ela. É um sistema de filtragem de emergência, respondeu, a voz mais firme do que esperava. Utilizando materiais disponíveis imediatamente e princípios de biomimética, pode ser implementado em menos de 12 horas. Lucas aproximou-se, estudando o diagrama com crescente interesse. Isso poderia funcionar, murmurou, seguindo com o dedo o fluxo do sistema. É surpreendentemente elegante. E completamente não testado, interveio Renato. Não vamos arriscar a saúde pública com ideias rabiscadas por uma faxineira. Uma faxineira com mestrado em matemática aplicada e conhecimentos avançados em sistemas de filtragem, corrigiu o Dr. Martins, que agora se juntava ao grupo. E o sistema parece viável. Podemos testá-lo imediatamente com as amostras que recebemos. Elisa avançou, sua expressão profissional mais determinada. Pai, não temos tempo para debates sobre hierarquia agora. Se este sistema tem alguma chance de funcionar, precisamos testá-lo. A sala de crise tornou-se palco de um embate silencioso entre pai e filhos, com Débora no centro involuntário da disputa. Finalmente, Renato fez um gesto brusco de concordância. Testem, mas se falhar, a responsabilidade será inteiramente sua. Apontou para Débora com um dedo acusador. As horas seguintes foram de atividade frenética. Sob a direção de Débora, uma equipe improvisada construiu um protótipo do sistema, utilizando materiais do próprio laboratório. Lucas trabalhou ao seu lado, oferecendo sugestões de engenharia que aprimoraram o design original. Onde aprendeu sobre biomimética aplicada a sistemas de filtragem? Perguntou ele enquanto ajustavam a configuração final. Projeto de pesquisa que nunca concluí, respondeu Débora concentrada na calibração. Queria criar um sistema que comunidades sem infraestrutura pudessem implementar com recursos locais. Como em Vila Esperança, comentou ele, surpreendendo-a com seu conhecimento. Diante de seu olhar questionador, acrescentou: investiguei um pouco seu trabalho voluntário. É impressionante o que conseguiu realizar com recursos mínimos. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pelos resultados do primeiro teste. Elisa entrou na sala, segurando um tablet com os dados preliminares. Eficiência de 87% na primeira filtragem, anunciou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto normalmente sério. Melhor que qualquer solução que consideramos até agora. A notícia espalhou-se rapidamente pela sala de crise. O sistema improvisado de Débora funcionava. Com alguns ajustes, poderia ser implementado imediatamente nas comunidades afetadas. Renato observava de longe, sua expressão ilegível. Quando os olhares de todos voltaram-se para ele, aguardando a autorização final, limitou-se a um breve aceno antes de retirar-se para seu escritório. Ao entardecer, caminhões da Fundação Horizonte partiam carregados com kits de filtragem baseados no design de Débora. Lucas insistiu em liderar pessoalmente a implementação em Vila Esperança. Venha comigo, convidou. Sua comunidade confia em você. Será mais fácil explicar como o sistema funciona. Durante o trajeto, silêncio contemplativo pairou entre eles, até que Lucas finalmente falou. Sabe por que meu pai reagiu daquela forma quando viu seu sistema? Débora voltou-se para ele, intrigada. Porque sou uma funcionária de limpeza oferecendo soluções científicas? Não, respondeu Lucas, seus olhos fixos na estrada. Porque seu sistema utiliza princípios muito similares aos do Projeto Aurora. O projeto que ele
adquiriu no início de sua carreira. O coração de Débora acelerou. Você sabe sobre isso? Um sorriso triste curvou os lábios de Lucas. Aprendi cedo a investigar os segredos da minha própria família e descobri que nem tudo que construímos é resultado apenas de nosso próprio brilhantismo. Quando chegaram à Vila Esperança, foram recebidos por uma multidão ansiosa. Mateus e outros alunos do projeto de Débora avançaram entusiasticamente, ansiosos para ajudar. Enquanto organizavam equipes para implementar o sistema de filtragem, Débora notou como Lucas interagia naturalmente com os jovens, explicando pacientemente os princípios científicos envolvidos, sem condescendência ou distanciamento. À medida que o sol se punha, transformando o céu em uma tela de cores vibrantes, o primeiro sistema começou a funcionar, produzindo água limpa que pingava cristalina em recipientes preparados. Funcionou, murmurou Lucas, observando os resultados dos testes rápidos que confirmavam a pureza da água. Seu sistema realmente funcionou. Débora sentiu uma onda de emoção ao ver a alegria nos rostos da comunidade. Por um momento, a ciência havia se tornado exatamente o que sempre sonhara, uma ferramenta prática para melhorar vidas reais, não apenas teorias elegantes em laboratórios assépticos. Quando seu olhar encontrou o de Lucas, percebeu algo inesperado. Admiração genuína e, talvez, algo mais profundo que não conseguia nomear. Obrigado, disse ele suavemente, por me lembrar por que escolhi engenharia ambiental em vez de seguir diretamente os passos empresariais do meu pai. Naquele momento, sob o céu estrelado de Vila Esperança, com o som de crianças comemorando ao fundo, uma parceria improvável consolidava-se, baseada não apenas na crise compartilhada, mas em uma visão comum de como a ciência poderia verdadeiramente servir aqueles que mais precisavam. O que nenhum dos dois percebeu foi o carro discreto estacionado à distância, de onde uma figura observava atentamente a interação entre a faxineira matemática e o herdeiro do Império Menezes, documentando cada movimento, cada sorriso trocado, cada momento de proximidade. Informações que, nas mãos certas, poderiam ser tão valiosas quanto perigosas. O envelope oficial chegou em uma manhã de quarta-feira, o papel timbrado elegante contrastando com a mesa de fórmica desgastada da cozinha de Débora. Suas mãos, ainda ásperas dos produtos de limpeza, tremeram ao segurar o documento. Prezada Senhora Santos, iniciava a carta, é com grande satisfação que informamos sua seleção para o Programa de Doutorado Internacional em Matemática Aplicada e Sustentabilidade da Universidade de Zurique, com bolsa integral. Seu coração acelerou. Não era apenas uma aceitação, era a realização do sonho que abandonara 6 anos atrás, quando sua mãe adoecera. A bolsa incluía até mesmo um adicional para cuidados médicos especializados, permitindo que Dona Conceição a acompanhasse. Mas como? Ela não havia se inscrito para este programa específico. Uma nota manuscrita acompanhava a carta oficial. Seu projeto no concurso internacional chamou nossa atenção. Raramente encontramos tal combinação de rigor matemático e aplicabilidade prática. Aguardamos sua resposta até o final do mês. Professora Ingrid Müller. Atordoada, Débora releu a carta várias vezes. Seu projeto de purificação de água, o mesmo que implementara emergencialmente em Vila Esperança, havia não apenas entrado no concurso, mas aparentemente impressionado avaliadores internacionais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Elisa. Precisamos conversar. Agora. O encontro aconteceu no Jardim Botânico da cidade, longe dos olhares da fundação. Elisa parecia simultaneamente exausta e animada, seu habitual comportamento contido substituído por uma energia nervosa. Fui eu, confessou sem preâmbulos quando se sentaram em um banco isolado. Inscrevi seu projeto no concurso internacional e enviei sua candidatura para o programa de doutorado. Débora encarou-a, atônita. Por quê? Porque seu trabalho merece reconhecimento. Elisa hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. E por que precisamos de pessoas como você, continuando suas pesquisas longe da influência do meu pai? Uma brisa suave agitou as folhas das árvores acima delas,
criando um jogo de luz e sombra no rosto tensionado de Elisa. Encontrei algo, continuou ela, baixando ainda mais a voz. Algo sobre o projeto Aurora e o que realmente aconteceu. Débora sentiu-se gelar. Os documentos na sala de arquivos são apenas a ponta do iceberg. Elisa abriu discretamente seu tablet, mostrando e-mails antigos e contratos escaneados. Meu pai não apenas adquiriu a pesquisa, ele deliberadamente sabotou as carreiras dos cientistas originais quando tentaram contestar a apropriação. As imagens passavam rapidamente, cartas de recomendação negativas misteriosamente enviadas, bolsas canceladas sem explicação, oportunidades bloqueadas. Sua própria orientadora, doutora Mendes, foi praticamente forçada a deixar a academia. Uma dor aguda comprimiu o peito de Débora ao lembrar do desaparecimento abrupto de Lígia do mundo científico. Por que está me mostrando isso agora? Os olhos de Elisa encontraram os seus, intensos e determinados. Porque a Fundação Horizonte precisa mudar. E porque você precisa decidir aceitar essa bolsa e continuar seu trabalho longe daqui, ou ficar e ajudar a transformar a instituição de dentro para fora. Débora piscou, surpresa com a falsa dicotomia. Você realmente acha que tenho esse poder? Sou apenas uma. Não diga apenas uma faxineira, interrompeu Elisa firmemente. Você mobilizou cientistas que nunca trabalharam juntos, implementou um sistema de purificação emergencial que ninguém conseguia desenvolver e inspirou um movimento entre funcionários operacionais que está transformando a cultura da empresa. Fez uma pausa significativa antes de acrescentar. E aparentemente conquistou a admiração do meu irmão, o que por si só já é um feito notável. Um leve rubor coloriu as bochechas de Débora. Lucas apenas reconheceu o valor científico do projeto. Um sorriso conhecedor atravessou o rosto de Elisa. Claro, é por isso que ele falou de você em todos os jantares familiares das últimas semanas. Antes que Débora pudesse processar completamente essa informação, Elisa voltou ao assunto principal. O prazo para responder à universidade é o mesmo da apresentação final do concurso internacional. Você tem 3 semanas para decidir. Enquanto caminhava para casa, Débora sentia o peso da escolha, impossível sobre seus ombros. De um lado, a oportunidade de retomar sua carreira acadêmica, com recursos e reconhecimento internacional. De outro, o trabalho apenas começado na fundação e na comunidade, as aulas para jovens talentosos de Vila Esperança, o movimento crescente entre funcionários marginalizados e, sim, a inesperada conexão com Lucas. Em seu pequeno apartamento, encontrou Dona Conceição tendo um de seus raros momentos de lucidez, organizando antigas fotografias familiares. Você parece preocupada, filha, observou a senhora. Seus olhos momentaneamente claros e atentos. Débora sentou-se ao lado da mãe, compartilhando a complexidade de sua situação sem revelar detalhes sensíveis. Após ouvir atentamente, Dona Conceição pegou uma fotografia antiga. Débora, aos 6 anos, concentrada em um quebra-cabeça complexo, enquanto seu pai observava orgulhosamente. Seu pai sempre dizia que você tinha 2 dons extraordinários, falou suavemente. A capacidade de enxergar padrões onde outros viam apenas caos, e a coragem de seguir seu coração, mesmo quando a lógica apontava outro caminho. Seus olhos encontraram os da filha, brevemente iluminados pela sabedoria que a doença progressivamente ofuscava. Algumas escolhas não são entre certo e errado, filha. São entre diferentes tipos de certo. O que importa não é para onde você vai, mas por que vai. Aquela noite, Débora trabalhou até tarde em seu projeto, refinando elementos que poderiam torná-lo ainda mais acessível para comunidades carentes. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. Reunião amanhã sobre o sistema de filtragem. Meu pai quer patenteá-lo com o nome da fundação. Achei que deveria saber antes. A mensagem foi como um banho de água fria. O sistema que desenvolvera a partir de conhecimentos tradicionais de sua avó indígena, aprimorado com matemática avançada e princípios de sustentabilidade, seria agora apropriado pela mesma instituição que já havia roubado o trabalho de sua mentora,
A história parecia pronta a repetir-se, a menos que alguém quebrasse o ciclo. Com determinação renovada, Débora enviou 3 mensagens, uma para Dr. Martins, solicitando uma reunião urgente, outra para Elisa, pedindo acesso a certos documentos históricos da Fundação, e a terceira para os jovens de seu grupo de estudos em Vila Esperança, convocando uma sessão especial para o fim de semana. Qualquer que fosse sua decisão final sobre a Bolsa Internacional, não permitiria que seu trabalho fosse apropriado sem reconhecimento adequado, tanto para si quanto para as tradições indígenas que o inspiraram. A lua alta iluminava seu pequeno apartamento enquanto ela trabalhava, refinando não apenas seu sistema de purificação, mas também um plano que poderia transformar não só sua própria trajetória, mas potencialmente o futuro da própria Fundação Horizonte. A delegação internacional chegou numa manhã ensolarada de outubro. Cientistas renomados de diferentes países, vestidos formalmente, atravessaram o saguão principal da Fundação Horizonte, escoltados por Renato Menezes, que gesticulava animadamente enquanto destacava as inovações de seu império científico. Débora organizava discretamente materiais de laboratório quando o grupo entrou na área de pesquisa principal. Nas últimas semanas, sua posição havia se transformado numa curiosa mistura. Oficialmente assistente de pesquisa do Dr. Martins, ainda realizava algumas funções de limpeza, parcialmente por escolha própria, pois isso lhe garantia acesso a áreas e conversas normalmente restritas. E aqui temos nossos laboratórios avançados de sustentabilidade, anunciou Renato, conduzindo o grupo pelo amplo espaço, onde desenvolvemos o sistema emergencial de purificação que recentemente implementamos em comunidades afetadas por contaminação. Débora manteve a cabeça baixa, concentrando-se nas amostras que organizava. Estava ciente de que Renato havia cuidadosamente evitado mencionar sua contribuição em todas as comunicações oficiais sobre o incidente. Impressionante, comentou uma cientista de cabelos grisalhos com sotaque escandinavo. Especialmente a integração de princípios de biomimética com materiais facilmente acessíveis, bastante diferente da abordagem tradicionalmente high-tech da Fundação. Renato sorriu tensamente. Estamos sempre explorando múltiplas abordagens, Dra. Lindström. Flexibilidade é essencial na ciência moderna. O grupo continuou avançando, mas um dos visitantes desacelerou, observando Débora com crescente interesse. Um homem de meia idade, cabelos precocemente brancos e olhos penetrantes por trás de óculos de armação fina. Perdoe-me, disse ele, aproximando-se enquanto os outros prosseguiam, mas você me parece familiar. Débora levantou o olhar, momentaneamente confusa. Não creio que nos conheçamos, senhor. O homem inclinou a cabeça, estudando-a mais atentamente. Professora Santos? Débora Santos? Um sorriso de reconhecimento iluminou seu rosto. Seus artigos sobre matemática aplicada a sistemas de filtragem eram brilhantes. Todos nos perguntamos por que desapareceu da academia. O saguão elegante, com suas paredes de vidro e mármore frio, tornou-se subitamente silencioso. O grupo parou, voltando-se para a interação inesperada. Renato congelou, sua expressão oscilando entre confusão e alarme. Desculpe, Dr. Nakamura, mas está confundindo nossa assistente com... Não estou confundindo ninguém, interrompeu o cientista japonês gentilmente. Reconheceria a mente por trás daqueles algoritmos de otimização em qualquer lugar. Citei seu trabalho extensivamente em minha própria pesquisa. Professora Santos. Elisa, que acompanhava a delegação, tentou disfarçar um sorriso. Lucas, observando de uma porta lateral, avançou discretamente para melhor acompanhar a cena. Dr. Nakamura é especialista em sistemas sustentáveis de purificação, explicou Elisa ao grupo, e aparentemente já conhece nossa assistente de pesquisa. Renato parecia ter engolido algo amargo, seu rosto contraindo-se numa mistura de embaraço e irritação. Débora Santos trabalha conosco há relativamente pouco tempo, comentou rigidamente, e implementou um sistema brilhante de purificação emergencial, acrescentou Lucas, juntando-se ao grupo. De fato, o mesmo sistema que vocês vieram avaliar para o prêmio de inovação.
Dr. Nakamura olhou de Débora para Lucas e depois para Renato, compreensão lentamente amanhecendo em seu rosto. Entendo, murmurou. Muito interessante. A tensão no ar era palpável. Débora sentiu todos os olhares sobre si. Alguns curiosos, outros confusos, e o de Renato, inconfundivelmente furioso. Talvez a professora Santos possa nos explicar pessoalmente como desenvolveu o sistema, sugeriu o Dr. Nakamura, aparentemente alheio ou deliberadamente ignorando o desconforto crescente. Antes que Renato pudesse intervir, Débora deu um passo à frente, uma calma surpreendente substituindo seu nervosismo inicial. Com prazer, doutor. O sistema combina princípios matemáticos de otimização com técnicas tradicionais de filtragem que aprendi com minha avó indígena. Durante a hora seguinte, Débora conduziu a delegação por uma explicação detalhada do sistema, respondendo perguntas complexas com clareza e precisão. Os cientistas internacionais a cercavam, fascinados não apenas pela elegância da solução, mas pela história de como uma pesquisadora acadêmica tornou-se faxineira e então desenvolveu uma tecnologia potencialmente revolucionária fora dos canais institucionais tradicionais. Extraordinário, comentou Dra. Lindström ao final da apresentação improvisada. E você desenvolveu isso enquanto trabalhava como assistente de limpeza? Um silêncio constrangedor seguiu-se à pergunta direta. A Fundação Horizonte valoriza talentos em todas as posições, interveio Elisa diplomaticamente. Débora recentemente assumiu responsabilidades adicionais de pesquisa. Após demonstrar capacidades excepcionais, completou Lucas. Os olhares dos visitantes alternavam entre Débora e a família Menezes, claramente intrigados pela dinâmica em comum. Dr. Nakamura, particularmente, parecia estar conectando pontos invisíveis. Bem, disse finalmente Renato, reassumindo o controle da situação. Continuemos nosso tour. Temos muito mais a mostrar. Enquanto o grupo se afastava, Dr. Nakamura aproximou-se brevemente de Débora. Recebi sua inscrição para o programa de Zurique, murmurou. Impressionante proposta. Mas agora me pergunto se seu trabalho aqui não é ainda mais valioso. Antes que pudesse responder, ele já havia se afastado, deixando-a com pensamentos turbilhonantes. Naquela tarde, Débora foi convocada ao escritório de Renato. Encontrou-o de pé diante da janela panorâmica, observando a cidade abaixo, mãos rigidamente cruzadas atrás das costas. Você me fez parecer um tolo hoje, declarou sem virar-se, na frente de avaliadores internacionais. Não era minha intenção, respondeu Débora calmamente. Dr. Nakamura me reconheceu. Não poderia negar quem sou. Renato virou-se lentamente, seus olhos frios estudando-a com intensidade renovada. Quem você é? Repetiu com uma risada sem humor. Uma faxineira com delírios de grandeza que teve sorte com um projeto de filtragem básico. Algo dentro de Débora endureceu-se. 6 semanas antes teria baixado os olhos e aceitado a diminuição. Agora, sustentou o olhar dele sem hesitação. Sou uma cientista, Dr. Menezes, com ou sem jaleco, com ou sem título formal. A ciência não se define pelo cargo ou pelo salário, mas pela capacidade de observar, questionar e resolver problemas. Um músculo tremeu no maxilar de Renato. Interessante filosofia. E conveniente, considerando sua situação atual. Débora deu um pequeno passo à frente. O que exatamente o incomoda, Dr. Menezes? Que uma faxineira possa entender matemática avançada? Ou que o sistema que salvou comunidades inteiras não tenha vindo de seus laboratórios de ponta, mas de conhecimentos tradicionais combinados com ciência acessível? Os olhos dele estreitaram-se perigosamente. Cuidado, Sra. Santos, sua posição aqui continua precária, como a de Dra. Mendes e toda a equipe do Projeto Aurora. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O rosto de Renato empalideceu visivelmente. Por um momento, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado. Quem lhe falou sobre isso? Perguntou finalmente, sua voz perigosamente baixa. Ninguém precisou falar. Encontrei os documentos. Vi como o trabalho deles foi apropriado.
como suas carreiras foram sistematicamente destruídas quando tentaram protestar. Renato deu a volta em sua mesa, aproximando-se como um predador. Você não tem ideia do que está falando. Negócios e ciência são complexos. Decisões difíceis precisam ser tomadas para o progresso. Roubar o trabalho de outros não é uma decisão difícil, respondeu Débora firmemente. É errado, pura e simplesmente. O empresário estudou-a por longos segundos antes de responder. Sabe por que contratei você após aquele fiasco na apresentação? Por que permiti que trabalhasse com Dr. Martins? Porque pessoas como você são perigosas fora do sistema. Seu sorriso não alcançava os olhos. Dentro da fundação, posso monitorá-la, controlá-la e, eventualmente, neutralizar qualquer ameaça que represente. A franqueza brutal da admissão surpreendeu Débora. Mesmo assim, manteve a compostura. E agora? Vai me demitir por ser reconhecida por um cientista internacional? Renato recuou, retomando seu lugar atrás da mesa imponente. Pelo contrário, agora você se tornou um ativo de relações públicas, a faxineira genial descoberta pela Fundação Horizonte, uma história inspiradora de inclusão e oportunidade. Seu sorriso agora era calculadamente afável. Amanhã anunciarei sua promoção oficial para o departamento de pesquisa. Débora sentiu a manipulação em cada palavra. E meu sistema de purificação, que planeja patenteá-lo em nome da fundação? Uma negociação justa está sendo preparada, respondeu vagamente. Você receberá crédito como co-desenvolvedora, naturalmente. Co-desenvolvedora de um sistema que criei inteiramente sozinha. Renato inclinou-se para a frente, toda a pretensão de cordialidade desaparecendo. Você o desenvolveu usando recursos da fundação durante horário de trabalho. Legalmente, pertence a nós. Débora observou o homem à sua frente, poderoso, influente, habituado a moldar realidades segundo sua conveniência. Por um momento, sentiu-se infinitamente pequena diante do império que ele comandava. Então lembrou-se de suas próprias palavras aos jovens de Vila Esperança. O verdadeiro poder não vem de controlar recursos, mas de criar soluções onde outros veem apenas problemas. Há algo que deveria saber, Dr. Menezes, disse calmamente. O sistema implementado em Vila Esperança foi apenas um protótipo simplificado. O modelo completo, com todos os algoritmos de otimização e processos avançados, foi desenvolvido no meu tempo livre, usando materiais comprados com o meu próprio salário, e já foi registrado preventivamente, incluindo a documentação de sua origem parcial em conhecimentos tradicionais indígenas. A expressão de Renato transformou-se lentamente enquanto processava a informação. Está blefando. Em resposta, Débora simplesmente retirou da bolsa uma cópia do registro provisório de patente, estendendo-o sobre a mesa. O documento incluía não apenas seu nome, mas também o de sua avó, como fonte do conhecimento tradicional, e uma cláusula determinando que qualquer comercialização beneficiaria diretamente comunidades indígenas e carentes. Como pode ver, não estou blefando, nem estou aqui para negociar comigo mesma. Pela primeira vez desde que o conhecera, Débora viu algo novo nos olhos de Renato Menezes, não apenas raiva ou desprezo, mas um lampejo de genuíno respeito. Você é mais perigosa do que imaginei, comentou finalmente. Não, Dr. Menezes. Apenas aprendi a jogar um jogo que nunca deveria ter sido necessário em primeiro lugar. Quando deixou o escritório, Débora sentia-se simultaneamente exausta e energizada. Uma batalha havia sido vencida, mas a guerra por justiça, tanto para si quanto para aqueles que vieram antes dela, apenas começava. E em 3 dias precisaria dar sua resposta final à Universidade de Zurique. A pequena cafeteria no subúrbio distante da cidade parecia um lugar improvável para um encontro que poderia mudar tudo. Débora chegou pontualmente às 15 horas, como combinado. Na mensagem enigmática: algumas histórias precisam ser ouvidas da fonte original. Café Antigas Raízes 15 horas. Venha sozinha. O estabelecimento era acolhedor, com paredes de tijolo exposto e plantas pendentes do teto. O aroma de café recém-moído misturava-se com o cheiro suave de pão de canela.
Havia poucos clientes àquela hora. Um casal de idosos em um canto, um estudante absorto em seu laptop e uma mulher solitária em uma mesa afastada. Débora reconheceu-a imediatamente, apesar dos anos de separação. Doutora Lígia Mendes, sua antiga orientadora, parecia mais velha do que seus 58 anos sugeriam. Cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado por linhas de expressão profundas, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho intenso e perspicaz que Débora lembrava. "Você veio", comentou Lígia quando Débora aproximou-se. Não havia abraço nem sorriso, apenas uma intensidade contida. "Sua mensagem não deixava muita escolha", respondeu Débora sentando-se à frente dela. "Como me encontrou?" "Nunca. Realmente a perdi de vista." Lígia tomou um gole de seu café. "Acompanhei sua trajetória silenciosamente, da universidade para a função de cuidadora, e então faxineira na Fundação Horizonte de todos os lugares." A última frase carregava uma amargura que não passou despercebida. "Não planejei trabalhar lá", explicou Débora. "Era o único emprego com flexibilidade suficiente para cuidar de minha mãe. E agora você é assistente de pesquisa, trabalhando com Augusto Martins, ironicamente." Um sorriso enigmático curvou os lábios de Lígia. "A vida tem um senso de humor peculiar, não concorda? Conhece Dr. Martins?" "Intimamente." A resposta veio carregada de significados implícitos. "Ele foi meu orientador antes de se tornar mentor de Renato Menezes, e também foi quem primeiro acreditou no projeto Aurora, antes de mudanças de circunstâncias." Débora inclinou-se para a frente, seu interesse científico aguçado. "O que realmente aconteceu com o projeto Aurora?" "Encontrei documentos. Parciais, mas a história oficial é que Renato Menezes adquiriu legalmente a pesquisa e a transformou em tecnologia viável." Lígia riu sem humor. "A realidade é consideravelmente menos nobre." Por quase uma hora, Lígia detalhou a verdadeira história. Como uma equipe diversa de cientistas, majoritariamente de universidades públicas, desenvolvera um sistema revolucionário de purificação. Como Renato, então um empresário emergente com conexões políticas, expressara interesse em financiar a última fase da pesquisa. Como contratos foram manipulados, cláusulas inseridas em letras minúsculas e, eventualmente, todo o projeto apropriado, enquanto os pesquisadores originais eram sistematicamente silenciados. "Não foi apenas roubo intelectual", concluiu Lígia, seus olhos agora brilhando com emoção contida. "Foi a destruição deliberada de carreiras promissoras. 3 de nossos pesquisadores nunca mais conseguiram posições acadêmicas. Um abandonou completamente a ciência." "E você?" perguntou Débora suavemente. "Eu me recusei a desaparecer completamente. Continuei ensinando em universidades menores, orientando estudantes promissores." Seu olhar intensificou-se. "Como você." A revelação pairou entre elas. Lígia havia deliberadamente escolhido Débora como orientanda, reconhecendo não apenas seu talento, mas talvez vendo nela uma aliada futura. "Por que me conta isso agora?" Lígia abriu sua pasta, retirando um envelope. "Porque soube que você recebeu um convite para Zurique. E porque temo que esteja prestes a repetir meu erro." "Que seria?" "Abandonar o campo de batalha", respondeu Lígia firmemente. "Quando Renato nos derrotou, cada um de nós seguiu caminhos separados. Divididos, fomos facilmente silenciados. Se tivéssemos permanecido unidos, lutado coletivamente..." Débora estudou o rosto da mulher que tanto admirara, vendo agora camadas de arrependimento e determinação que antes não percebera. "O que exatamente está sugerindo? Que eu recuse a bolsa?" "Estou sugerindo que entenda completamente as implicações de sua escolha." Lígia deslizou o envelope pela mesa. "Este é um dossiê que compilei ao longo de anos. Evidências de manipulação sistemática, não apenas no caso Aurora, mas em múltiplos projetos da Fundação Horizonte. Pessoas silenciadas, pesquisas apropriadas, comunidades impactadas negativamente por testes sem consentimento adequado." Débora abriu o envelope, folheando documentos meticulosamente organizados. Alguns nomes saltaram-lhe aos olhos. Pesquisadores que haviam misteriosamente desaparecido do cenário científico,
comunidades que protestaram contra instalações da fundação e subitamente silenciaram. Por que não tornou isso público? Tentei, respondeu Lígia, uma sombra atravessando seu rosto. 3 vezes. Cada tentativa foi bloqueada por ações legais. Pressão sobre editores, ameaças veladas. Renato Menezes construiu não apenas um império científico, mas uma rede impenetrável de proteção. Fez uma pausa significativa. Até agora. Débora ergueu os olhos dos documentos. O que mudou? Você. A resposta veio simples e direta. Uma cientista brilhante trabalhando dentro do sistema, com acesso direto, conhecimento interno e, mais importante, conexões com seus herdeiros. Débora sentiu o peso da insinuação. Elisa e Lucas. Lígia assentiu lentamente. A faxineira matemática que corrigiu publicamente o grande Renato Menezes. A mentora de jovens da periferia, cuja solução improvisada salvou comunidades inteiras. Assistente que impressionou uma delegação internacional. Um sorriso genuíno iluminou brevemente seu rosto. Você se tornou algo que ele não pode simplesmente silenciar ou desacreditar, especialmente com seus próprios filhos, aparentemente ao seu lado. Não estou tentando derrubar ninguém, protestou Débora. Apenas quero fazer ciência que realmente ajude pessoas. E é exatamente por isso que você representa uma ameaça tão fundamental ao império dele, respondeu Lígia. Não por antagonismo direto, mas por representar tudo que a Fundação Horizonte deveria ser e não é. O silêncio estendeu-se entre elas, enquanto Débora absorvia o peso das revelações e expectativas. O que aconteceu com os outros pesquisadores do Projeto Aurora? Perguntou finalmente. Carlos faleceu há 3 anos. Maria deixou completamente a ciência, administra uma pousada no interior. Fernando conseguiu uma posição modesta em uma universidade no Nordeste. Lígia hesitou. Augusto, bem, você sabe onde ele está. Dr. Martins fazia parte da equipe original? A surpresa era evidente na voz de Débora. Era nosso líder, na verdade. Até Renato oferecer-lhe uma posição na recém-formada Fundação Horizonte. A revelação atingiu Débora como um choque elétrico. Dr. Martins, seu mentor, o homem que afirmara querer corrigir erros passados, havia sido parte do próprio sistema que ajudara a silenciar os pesquisadores originais. Ele me disse que se arrependia de ter favorecido alunos privilegiados. E, provavelmente, era sincero, concordou Lígia com um suspiro. Augusto sempre foi complexo, brilhante, idealista, mas também pragmático ao extremo. Acredito que genuinamente pensou que poderia fazer mais bem de dentro do sistema do que lutando contra ele. Débora sentiu-se subitamente desorientada, as alianças e traições entretecendo-se em padrões mais complexos do que imaginara. E agora você espera que eu faça... o que, exatamente? Lígia guardou cuidadosamente os documentos que Débora devolvera. Não estou aqui para dizer o que deve fazer. Apenas para garantir que sua escolha seja verdadeiramente informada. Levantou-se, colocando uma mão gentilmente sobre o ombro de sua ex-aluna. Zurich ofereceria segurança, reconhecimento acadêmico, recursos. A Fundação oferece incerteza, risco, mas também a possibilidade de transformação real. Preparando-se para sair, acrescentou. Lembre-se apenas, algumas equações não têm solução única. E as mais importantes raramente envolvem números. Débora permaneceu sentada muito tempo após a partida de Lígia, o café esfriando à sua frente intocado. Seu telefone vibrou várias vezes. Mensagens de Dr. Martins sobre experimentos em andamento, de Lucas perguntando sobre um encontro para discutir o projeto comunitário ampliado, de Elisa, com atualizações sobre a reação dos avaliadores internacionais. Pessoas que confiavam nela, que, de diferentes maneiras, viam nela um catalisador para a mudança. Enquanto o sol se punha, lançando sombras alongadas pela cafeteria quase vazia, Débora finalmente pegou o telefone e enviou uma única mensagem, não para Zurique, não para a Fundação, mas para os jovens de Vila Esperança. Amanhã, reunião especial. Tragam todos os interessados em ciência aplicada. Tenho uma proposta importante para discutirmos juntos.
A decisão começava a tomar forma em sua mente, não como uma escolha entre partir ou ficar, mas como algo inteiramente novo, algo que ninguém havia considerado ainda. Uma terceira. Via que poderia talvez reconciliar mundos aparentemente incompatíveis. Ao deixar o café, não notou o discreto carro preto estacionado do outro lado da rua, nem a figura familiar que fotografava seu encontro com Lígia. A mesma figura que, minutos depois, discava um número restrito. Senhor Menezes, ela encontrou-se com Lígia Mendes, exatamente como o senhor previu. O grande auditório da Fundação Horizonte estava completamente lotado para a apresentação final do concurso internacional. Cientistas, empresários, representantes governamentais e jornalistas ocupavam cada assento disponível. Na primeira fila, a delegação internacional de avaliadores aguardava atentamente, liderada pelo Dr. Nakamura e Dra. Lindström. No palco, Renato Menezes ajustava o microfone. Seu terno impecável e sorriso confiante, não revelando a tempestade que se desenrolara nos bastidores nas últimas 24 horas. Senhoras e senhores, bem-vindos à apresentação final do Concurso Internacional de Inovação Científica, iniciou com sua habitual eloquência. Hoje testemunharemos o futuro da ciência aplicada para comunidades vulneráveis. Nos bastidores, Débora respirava profundamente, tentando acalmar seu coração acelerado. Usava um conjunto formal simples, o melhor que pudera comprar com seu modesto salário, e segurava firmemente uma pasta com suas anotações finais. Ao seu lado, surpreendentemente, estavam Mateus e Juliana, dois de seus jovens alunos de Vila Esperança, vestidos em suas melhores roupas e visivelmente nervosos. Tem certeza que quer fazer isso? Sussurrou Lucas, aproximando-se discretamente. Ele havia testemunhado a transformação de Débora nas últimas semanas, de faxineira invisível a cientista respeitada. Mas o que ela planejava hoje ia muito além de qualquer expectativa. Uma vez que subir naquele palco, não posso voltar atrás, completou ela com determinação serena. Algumas verdades precisam ser ditas, não importa o custo. Lucas assentiu, um misto de admiração e preocupação em seu olhar. Estarei na plateia, não importa o que aconteça. No palco, Renato continuava sua introdução. E tenho o prazer de anunciar que, após cuidadosa consideração, a Fundação Horizonte decidiu integrar o projeto vencedor diretamente ao nosso Departamento de Tecnologias Sustentáveis, oferecendo recursos ilimitados para sua implementação global. Um murmúrio de aprovação percorreu o auditório. Para muitos concorrentes, o suporte da poderosa fundação era mais valioso que qualquer prêmio monetário. Sem mais delongas, convido nossa finalista, a doutora Débora Santos, para apresentar seu revolucionário sistema de purificação de água. Os aplausos ecoaram pelo auditório, enquanto Débora caminhava para o palco, seguida por seus dois jovens alunos. A surpresa era visível no rosto de Renato. Não haviam discutido a inclusão de adolescentes na apresentação formal. Obrigada, Dr. Menezes, começou Débora, sua voz inicialmente baixa, mas ganhando firmeza a cada palavra. Antes de demonstrar o sistema em si, gostaria de contextualizar seu desenvolvimento, porque acredito que a história por trás da ciência é tão importante quanto seus resultados. A apresentação iniciou-se de forma convencional. Slides mostrando estatísticas sobre comunidades sem acesso à água potável, desafios de implementação em regiões de baixa infraestrutura, limitações das abordagens atuais. A inovação raramente surge de grandes laboratórios isolados, continuou ela, avançando para a parte mais pessoal. Frequentemente nasce da necessidade prática e do conhecimento tradicional transmitido por gerações. Os próximos slides surpreenderam a audiência. Fotos de sua avó indígena, demonstrando técnicas tradicionais de filtragem, seguidas por imagens do grupo de estudos de Vila Esperança, trabalhando em protótipos rudimentares. Meu sistema integra conhecimentos ancestrais com matemática avançada, explicou, enquanto Mateus e Juliana distribuíam amostras do material filtrante para os avaliadores internacionais.
Cada componente foi testado não apenas em laboratório, mas nas condições reais das comunidades que pretende servir. Dr. Nakamura examinava o material com interesse genuíno, ocasionalmente fazendo anotações. Mas há uma questão fundamental que precisamos abordar. A voz de Débora adquiriu uma nova seriedade que capturou a atenção de todos. Como garantimos que inovações desenvolvidas para benefício público não se tornem propriedade exclusiva de poucos? Desconforto visível percorreu a primeira fila, onde executivos da fundação se remexeram em seus assentos. Renato, que observava da lateral do palco, deu um passo à frente, claramente alarmado pela direção inesperada. Este sistema não será patenteado tradicionalmente, anunciou Débora, causando burburinho imediato. Em vez disso, estou registrando-o sob uma licença aberta especial que reconhece suas origens no conhecimento tradicional indígena e garante que qualquer comercialização beneficie diretamente as comunidades que inspiraram sua criação. No telão, apareceu a imagem do documento de registro que havia mostrado a Renato dias antes, agora complementado por assinaturas adicionais, incluindo representantes de comunidades indígenas e autoridades universitárias. Além disso, continuou enquanto Renato avançava mais alguns passos, este projeto será desenvolvido através de uma nova iniciativa, o Instituto Horizonte Comunitário, uma parceria independente entre cientistas, comunidades locais e pesquisadores de universidades públicas. Elisa, sentada na segunda fila, não conseguiu esconder um sorriso. Ao seu lado, Dr. Martins observava com uma expressão complexa, orgulho misturado com o que parecia ser arrependimento. Isso não foi discutido previamente, interrompeu finalmente Renato, aproximando-se do microfone com um sorriso tenso. A doutora Santos está apresentando uma visão pessoal, não a posição oficial da Fundação. Pelo contrário, respondeu Débora, calmamente. O Instituto Horizonte Comunitário já recebeu aprovação preliminar do Conselho Científico, representado pela doutora Elisa Menezes. Todas as cabeças voltaram-se para Elisa, que se levantou, assumindo uma postura profissional. Confirmo. O Conselho avaliou a proposta e a aprovou por maioria, reconhecendo seu potencial para expandir o alcance e a relevância social de nosso trabalho. Renato empalideceu visivelmente. Sua própria filha, contornando sua autoridade, era inacreditável. E esta decisão foi tomada sem consultar o presidente da fundação? Sua voz tremeu levemente com fúria contida. Seguimos exatamente os procedimentos estabelecidos no estatuto da instituição, respondeu Elisa com calma profissional. Artigo 17, parágrafo 3. Iniciativas de impacto social alinhadas com a missão institucional podem ser aprovadas pelo Conselho Científico quando apresentadas com apoio majoritário dos departamentos técnicos. O auditório havia se transformado em um teatro de tensão. Jornalistas inclinavam-se avidamente em suas cadeiras, avaliadores internacionais observavam com fascínio e executivos trocavam olhares nervosos. Renato, percebendo a armadilha em que se encontrava, forçou um sorriso diplomático. Naturalmente, a Fundação Horizonte sempre apoiou iniciativas inovadoras. Estamos orgulhosos da criatividade de nossa equipe. Débora percebeu a manobra, a tentativa de reescrever a narrativa em tempo real, de transformar confronto em colaboração aparente. Mas não. Havia chegado tão longe para recuar agora. Há um último aspecto que preciso abordar, disse, seu olhar encontrando brevemente o de Lígia Mendes, que observava discretamente da última fila. A importância de reconhecermos as verdadeiras origens das ideias científicas. O slide seguinte mostrou a primeira página do arquivo do Projeto Aurora. Um silêncio absoluto desceu sobre o auditório. Dr. Martins levantou-se abruptamente, como se quisesse intervir, mas deteve-se, parecendo chegar a alguma decisão interna. Inovações genuínas são quase sempre construídas sobre trabalhos anteriores, continuou Débora, sua voz clara e firme. O verdadeiro progresso científico exige que reconheçamos aqueles que vieram antes de nós, especialmente quando suas contribuições foram sistematicamente apagadas da história oficial. Renato avançou,
seu rosto contorcido numa mistura de fúria e pânico. Por um momento terrível, Débora temeu que ele pudesse fisicamente impedi-la de continuar. Mas antes que alcançasse o microfone, Dr. Martins interpôs-se em seu caminho. Ela está certa, Renato, disse o velho cientista, sua voz surpreendentemente firme. É hora de corrigirmos erros passados. Você enlouqueceu? Sibilou Renato. Isso destruirá tudo o que construímos. Não, respondeu Martins calmamente. Fortalecerá o que realmente importa. Virando-se para a plateia atônita, o renomado cientista caminhou até o microfone. Como um dos pesquisadores originais do projeto Aurora, confirmo que o sistema de purificação que lançou a Fundação Horizonte foi desenvolvido por uma equipe da Universidade Pública, liderada pela doutora Lígia Mendes. Nossa pesquisa foi adquirida em circunstâncias que merecem revisão ética e legal. O auditório explodiu em burburinho. Jornalistas digitavam freneticamente em seus dispositivos, cientistas cochichavam entre si, e os avaliadores internacionais observavam com expressões intensamente interessadas. Nesse momento crítico, Lucas subiu ao palco, posicionando-se simbolicamente ao lado de Débora. Como futuro líder da Fundação Horizonte, declarou com voz clara, apoio integralmente esta iniciativa de transparência e reconhecimento. Uma instituição científica genuína é construída sobre integridade, não sobre segredos. Elisa juntou-se a eles, completando a representação visível da próxima geração dos Menezes. Propomos uma auditoria completa de nossas patentes e publicações, com compensação adequada para contribuições não reconhecidas, anunciou ela, começando pelo Projeto Aurora e seus pesquisadores originais. A cena era extraordinária. Os dois herdeiros do Império Menezes publicamente desafiando seu fundador, ao lado da ex-faxineira que catalisara esta transformação. Renato, isolado na lateral do palco, observava com uma expressão que oscilava entre descrença e fúria. Décadas construindo seu império, cultivando sua imagem pública, consolidando seu legado, e agora, em minutos, o edifício inteiro parecia desmoronar. Então, no momento mais inesperado, Dra. Lindström levantou-se da primeira fila e começou a aplaudir. Dr. Nakamura logo a seguiu, e gradualmente o aplauso propagou-se pelo auditório até transformar-se numa ovação. Isto, declarou Dra. Lindström ao microfone que lhe foi oferecido, é exatamente o tipo de revolução que nosso Comitê Internacional esperava encontrar. Não apenas inovação tecnológica, mas inovação ética e estrutural. A verdadeira sustentabilidade começa com instituições justas. Em meio aos aplausos, Débora sentiu uma emoção avassaladora, não apenas pela validação pública, mas por ver seus jovens alunos observando tudo com olhos maravilhados. Para Mateus e Juliana, a ciência não era mais um domínio inacessível de torres de marfim e laboratórios de elite. Era um campo onde suas vozes poderiam e deveriam ser ouvidas. No momento culminante da apresentação, quando os aplausos finalmente diminuíram, Débora encarou diretamente Renato Menezes, que permanecia imóvel e silencioso na lateral do palco. Dr. Menezes, disse ela, não com triunfo ou antagonismo, mas com dignidade serena. Algumas equações são simples. Entre o título e o amor, entre o poder e a verdade, entre a propriedade e o propósito, não há o que calcular. O silêncio que seguiu suas palavras foi carregado de possibilidades transformadoras. Um império construído sobre apropriação e privilégio começava a remodelar-se diante dos olhos de todos. E no centro dessa transformação, uma mulher que apenas 9 meses antes era considerada apenas como a pessoa que limpava o chão onde outros caminhavam. 9 meses após aquele primeiro confronto no auditório, a Fundação Horizonte havia se transformado quase completamente. O amplo jardim interno, antes um espaço decorativo raramente utilizado, fervilhava de atividade naquela manhã ensolarada de primavera. Uma tenda branca abrigava convidados de origens surpreendentemente diversas, cientistas renomados ao lado de líderes comunitários, estudantes universitários, conversando animadamente com anciões indígenas, empresários trocando ideias com artesãos locais. Elisa Menezes, agora presidente executiva da Fundação,
ajustava o microfone no pequeno palco improvisado. Seu tradicional conjunto formal havia sido substituído por uma vestimenta mais acessível, simbolizando a nova direção da instituição. Bem-vindos à cerimônia de inauguração do primeiro laboratório comunitário integrado, anunciou com genuíno entusiasmo. Um espaço onde ciência acadêmica e conhecimentos tradicionais dialogam em igualdade de condições. Da primeira fila, Débora observava a cena com emoção contida. Os últimos 9 meses haviam sido simultaneamente exaustivos e extraordinariamente gratificantes. Após o confronto público durante o concurso internacional, uma reestruturação completa da fundação fora iniciada, mais profunda e rápida do que qualquer um poderia ter previsto. Renato Menezes, confrontado com evidências irrefutáveis e pressão pública, havia se afastado da presidência, assumindo um papel consultivo. O processo não fora sem resistência. Batalhas legais, tentativas de sabotagem, campanhas de descrédito, mas a combinação de apoio interno, liderado por seus próprios filhos, e pressão externa, da comunidade científica internacional, havia prevalecido. Ao lado de Débora sentava-se Dona Conceição, sua mãe, tendo um raro dia de clareza mental. Segurando sua mão enrugada, Débora sentia a plenitude do círculo que se completava. Não poderia estar mais orgulhosa de você se tentasse, sussurrou a senhora idosa, seus olhos brilhantes de emoção. Do outro lado, Dr. Martins observava a cerimônia com expressão serena. Sua decisão de publicamente confirmar as origens do projeto Aurora havia sido um ponto decisivo naquela fatídica apresentação. Nas semanas seguintes, dedicara-se incansavelmente a localizar outros cientistas cujas contribuições haviam sido apagadas ao longo dos anos, trabalhando com advogados para garantir reconhecimento e compensação adequados. Lucas se aproximou discretamente, sentando-se ao lado de Débora. Nos últimos meses, sua relação evoluíra de uma parceria profissional para algo mais profundo, uma conexão baseada em valores compartilhados e respeito mútuo. O primeiro grupo de jovens pesquisadores de Vila Esperança acabou de chegar, informou com um sorriso. Mateus está explicando o sistema de acesso como se tivesse projetado o prédio inteiro. Débora sorriu, imaginando o adolescente entusiasmado liderando seus colegas pelos corredores do novo laboratório. Elisa continuava sua apresentação. O programa Horizonte Inclusivo representa não apenas uma nova iniciativa, mas uma completa reimaginação do papel da ciência na sociedade. Seu olhar percorreu a audiência, detendo-se brevemente em Débora. Identificar e nutrir talentos científicos em comunidades marginalizadas não é apenas moralmente correto, é estrategicamente essencial para o avanço do conhecimento humano. Na última fila, parcialmente oculto por uma coluna, Renato Menezes observava em silêncio. Seu rosto, antes permanentemente marcado por expressões de autoridade e impaciência, parecia diferente, mais suave, talvez, ou simplesmente mais humano. A transformação forçada de seu império havia sido inicialmente experimentada como uma derrota humilhante, mas gradualmente algo inesperado estava ocorrendo. Uma espécie de libertação das pressões de ser o gênio infalível, o titã intocável da ciência brasileira. Após as falas institucionais, chegou o momento mais aguardado. A cerimônia de inauguração do laboratório comunitário, instalado justamente no bairro onde Débora crescera. Quando foi convidada ao palco para discursar, uma ovação espontânea elevou-se da plateia. Com serenidade que contrastava com seu nervosismo interno, Débora aproximou-se do microfone. Seu olhar percorreu os rostos atentos, desde cientistas renomados até jovens estudantes de Vila Esperança, desde seus antigos colegas da equipe de limpeza, agora parte do programa de formação técnica, até a delegação internacional que retornara especialmente para a inauguração. Finalmente, seu olhar encontrou brevemente o de Renato no fundo do salão. O verdadeiro estudo não se mede por diplomas nas paredes, começou ela, sua voz clara e firme, mas pela capacidade de enxergar valor onde outros veem apenas servidão.
Todos nós estamos sempre exatamente onde precisamos estar para aprender as lições que a vida nos reserva. Enquanto falava sobre a jornada dos últimos meses, as dificuldades superadas, as alianças improváveis, a visão de uma ciência verdadeiramente inclusiva, observava as expressões atentas dos jovens da comunidade. Para eles, este momento representava algo revolucionário, a confirmação de que seus sonhos intelectuais não eram fantasias impossíveis, mas aspirações legítimas. A verdadeira revolução científica do século XXI não virá de laboratórios bilionários isolados, continuou, mas da democratização radical do conhecimento. Quando combinamos o rigor acadêmico com a sabedoria ancestral, quando valorizamos igualmente a professora universitária e a avó que conhece as propriedades medicinais das plantas locais, ampliamos exponencialmente nossa capacidade coletiva de resolver problemas. Ao concluir seu discurso, Débora chamou ao palco não apenas autoridades e cientistas renomados, mas também Mateus, Juliana e outros jovens do projeto comunitário. Juntos, cortaram simbolicamente a fita de inauguração, gesto cuidadosamente coreografado para representar a nova filosofia da instituição: hierarquias horizontais, reconhecimento de múltiplas formas de conhecimento. A festa que se seguiu à cerimônia oficial transbordava de energia e possibilidades. Em um momento tranquilo, Débora encontrou-se sozinha observando a nova sala de reuniões do laboratório. Decorada com inovações criadas por funcionários de todas as áreas, um quadro simples exibia seu antigo crachá de equipe de limpeza, ao lado de seu primeiro artigo científico publicado em coautoria com jovens da comunidade, símbolo eloquente de que verdadeiras revoluções começam quando aprendemos a reconhecer o brilho onde outros veem apenas sombras. 1 centavo por seus pensamentos. A voz de Lucas interrompeu sua contemplação. Virando-se, encontrou não apenas Lucas, mas também Elisa e, surpreendentemente, Renato, que se mantinha alguns passos atrás, desconfortável, mas presente. Estava apenas refletindo sobre como a vida pode mudar. Completamente em apenas 9 meses, respondeu sinceramente. Para todos nós, comentou Elisa, seu olhar brevemente encontrando o do pai. Um silêncio contemplativo estabeleceu-se entre eles, até que Renato finalmente deu um passo à frente. Recebi uma ligação da Universidade de Zurique esta manhã, disse, dirigindo-se diretamente a Débora. Estão impressionados com a transformação da fundação. Querem estabelecer um programa de intercâmbio com nosso novo instituto. Débora assentiu, apreciando a ironia. A mesma instituição que havia lhe oferecido uma bolsa de fuga, agora buscava parceria com o projeto que ela escolhera priorizar. Você nunca respondeu formalmente à oferta deles, observou Renato. Por quê? A pergunta revelava uma curiosidade genuína, talvez o primeiro interesse verdadeiro que demonstrava por suas motivações. Porque algumas vezes precisamos ficar exatamente onde estamos para criar a mudança que desejamos ver, respondeu simplesmente. E porque descobri que minha maior contribuição não seria como pesquisadora isolada, mas como ponte entre mundos que raramente conversam. Renato estudou-a por um longo momento antes de assentir quase imperceptivelmente. Você transformou minha empresa, disse finalmente, sua voz mais baixa. Destruiu o império como o conhecíamos. E ajudou a construir algo melhor em seu lugar, completou Lucas firmemente. Um sorriso relutante curvou brevemente os lábios de Renato. O júri ainda está deliberando sobre isso, respondeu, antes de virar-se para partir. Na porta deteve-se brevemente. Mas os números iniciais são promissores. O valor de mercado da fundação aumentou 28% desde a reestruturação. Aparentemente, integridade científica tem valor comercial. Quem diria? Após sua saída, Elisa suspirou. Pequenos passos. 9 meses atrás ele teria considerado impossível admitir qualquer mérito em suas ações. Os 3 caminharam juntos para o jardim externo, onde jovens cientistas comunitários demonstravam orgulhosamente suas próprias inovações para visitantes impressionados. E quanto a você, Débora? Perguntou Lucas enquanto observavam a celebração.
Satisfeita com sua decisão de ficar, Débora contemplou a cena diante deles, o laboratório onde tecnologia de ponta convivia com sabedoria tradicional, o entusiasmo nos rostos de jovens que antes não teriam qualquer acesso a esse mundo, a integração harmoniosa entre diferentes formas de conhecimento. Não escolhi apenas ficar, respondeu finalmente. Escolhi construir. E isso faz toda a diferença. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o novo laboratório comunitário, Débora reconheceu que sua jornada, da invisibilidade ao reconhecimento, do isolamento à comunidade, refletia uma verdade universal que sua avó indígena costumava compartilhar. O verdadeiro conhecimento não é aquele que eleva indivíduos acima dos outros, mas o que tece conexões mais fortes entre todos nós. Na nova sala de conferências da Fundação, transformada entre inovações criadas por pessoas de todas as origens e formações, o antigo crachá de equipe de limpeza brilhava sob a luz dourada do entardecer, não como símbolo de um passado a ser esquecido, mas como lembrança permanente de que o verdadeiro brilho científico está menos nos títulos que ostentamos e mais na capacidade de enxergar valor onde outros percebem apenas sombras.